falar hoje sobre o caráter da doutrina espírita. É um tema interessante e muito amplo. Nós, diante da fartura de material, nosso maior problema era justamente delimitar o material, que exigiria mais um seminário, horas de estudo. Mas quando a gente pergunta qual é o caráter da doutrina espírita, a gente tem que saber o que a gente quer dizer com caráter, né? O que caracteriza, né? Como é que nós podemos defini-la? Quais são os seus alcances, os seus objetivos? Como ela aborda o conhecimento, né? Nada melhor do que nós estudarmos a partir de algumas definições que a codificação nos dá sobre essa temática. Kardec nos informa que a doutrina espírita, ela é uma revelação. A gente deve se lembrar que as formas com que nós tratamos a apreensão de conhecimentos, de conhecimentos do campo religioso, do campo filosófico, os grandes avanços que a humanidade conseguiu foram oriundos ou do trabalho do homem de gênio, que é aquela pessoa mais madura, um pouquinho mais evoluída do que o normal, do que a maioria, do que o vulgo, e que traz consigo valores e uma bagagem e uma forte intuição, e ele aí realiza um trabalho que dá grandes contribuições à humanidade. Existe uma outra forma, que é a revelação. O pensamento religioso, desde que o homem é homem, se a gente for lembrar do homem das cavernas, sempre o homem teve contato com algum tipo de revelação. Essa revelação, ela não é uma exclusividade do Ocidente. As ideias que influenciaram o Ocidente, as ideias religiosas mais influentes no Ocidente, nós temos o judaísmo, com toda a influência de Moisés, do Velho Testamento, que nós chamamos de primeira revelação. E a segunda revelação é o Cristo. Jesus, ele diferencia, Kardec nos lembra, lá no Evangelho, que Jesus diferencia-se do Velho Testamento, porque o Velho Testamento ainda é a pregação de um Deus agressivo, de um Deus violento, de um Deus que prega a morte do vizinho, matar criança, né? Sacrifícios. Jesus, quando surge, ele traz uma mensagem diferente. Como é que ele chama o Pai? Como é que ele chama Deus? Já falei. Ele chama de Pai. Ele vai travar uma relação com a divindade completamente diferente do Deus dos exércitos. Então, a segunda revelação, e a maior, é a do Cristo, que veio à Terra trazer um ensinamento completamente novo, apesar de não ser inédito. Muitos falaram o que o Cristo falou. No entanto,
ninguém conseguiu gerar o impacto que o Cristo gerou no planeta Terra. Toda a construção da moral, do humanismo, dos direitos humanos, eles surgem a partir das palavras do Cristo. Apesar de Buda, Sócrates, e os pensamentos do Egito, da Índia, falarem de solidariedade, de amor ao próximo, o próprio Velho Testamento, ninguém conseguiu fazer a ruptura que o Cristo fez. O Cristo dividiu o pensamento humano em dois. Ele conseguiu fazer com que nós tivéssemos sensibilidade para com o próximo. O Cristo foi o primeiro a nos informar que quem quiser ser o primeiro, seja o último. A dar a outra face. A não só entregar a manta, mas o resto da roupa. A renunciar a tudo e seguir o caminho do amor. A coisa era tão avançada, mas tão avançada, o que nós fizemos? Quem arrisca? O que nós fizemos? Vocês não sabem não o que nós fizemos com essa informação avançada? Hein? Não sejam acanhados. Pode arriscar. Nós aceitamos numa boa, aplaudimos e ele foi exaltado como o grande mensageiro de luz. Quando nós estamos perto de uma pessoa muito evoluída, quando nós estamos muito perto da luz, ela realça a nossa sombra. Quando nós estamos perto de uma pessoa muito evoluída, a nossa sombra, ela é realçada. Se você casa com uma mulher muito evoluída, ela só vai ver as tuas sombras, né? Ou quando você casa com um homem muito evoluído e você não é evoluído, você acaba sendo um peso na vida daquela pessoa, porque você não consegue entender e alcançar o processo dela. Felizmente, pessoas muito evoluídas não reencarnam toda hora, então desse problema a gente não tem, né? Mas o que acontece? Todos os missionários que trazem alguma mensagem de amor, eles acabam sofrendo um processo de perseguição, porque a gente não entende. Então, Cristo foi crucificado e nós, os seres humanos que habitamos o planeta Terra e que já habitávamos naquela época, quando aceitamos o cristianismo, nós o transformamos numa coisa formal, porque assim ficou mais fácil aceitar. E aí o cristianismo, ele, de uma mensagem pura e iluminadora, se tornou um conjunto de rituais. Ritual para isso, ritual para aquilo, né? Já não era o trabalho de mudança através do amor ao próximo. Já não era a Casa do Caminho. Vocês sabem o que era a Casa do Caminho? A Casa do Caminho foi a primeira instituição de solidariedade total que foi feita pelos apóstolos Pedro, Tiago, né? Esse cristianismo solidário que auxiliava os mendigos, os rancenianos, os leprosos e tudo mais, isso foi se perdendo, se tornando um cristianismo intelectual. Pessoas muito intelectualizadas começaram a criar uma série de limitações, e nós tivemos aí um cristianismo que começou a perseguir quem pensava diferente, matar quem pensava diferente. E a partir do século XVIII, XVII, XVIII,
quando o homem conseguiu finalmente fugir das garras da igreja, o homem ele se voltou contra o pensamento religioso, contra o pensamento espiritual. Então surge as pessoas que auxiliaram na construção da sociedade ocidental, elas também se voltam contra a religião. Por quê? Que religião que elas estão se voltando? Aquela religião que diz que você tem que pagar para ir para o céu, né? Que você tem que seguir aquilo que ele está dizendo, que se disser o contrário, você vai ser morto. Então, ao mesmo tempo em que esses pensadores eles construíram uma sociedade à base de uma sociedade democrática, avançada, científica, lógica, eles também romperam com o pensamento religioso. Então, o que aconteceu? No século XIX, nós tivemos um boom de fenômenos estranhos. As mesas começaram a bater, as mesas começaram a girar, as pessoas começaram a fazer brincadeira de salão que era parecido com a nossa brincadeira do copo, em que as mesas como que falavam, dizendo sim ou não, mesa de ouija, tabuleiros, isso tudo no século XIX. E aí foram falar com uma certa pessoa, o seu Hipólito, e o seu Hipólito era uma pessoa muito conceituada, era um professor, falava várias línguas, muito séria na sociedade francesa. E aí falaram com ele que as mesas falavam. E aí ele até brincou, né? Se você me disser que mesa tem cérebro, eu até vou acreditar que mesa fala, né? E aí ele foi numa dessas reuniões de salão, e assim que ele viu o fenômeno, ele começou a perceber que por trás daquele fenômeno tinha algo mais, que não era apenas um efeito parapsicológico, ou uma farsa, ou uma fraude. E ele começou a fazer uma pesquisa acurada do fenômeno. O Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o seu Hipólito que eu falei, que que tem o nome, ele leva o nome de Allan Kardec, porque a espiritualidade depois diz que ele teve uma reencarnação como sacerdote druida na Gália, lá no início do século I. Aí ele colocou nos livros dele esse nome, Allan Kardec. O nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele então começa a fazer uma investigação e trava contato com os espíritos. E a partir daí, ele começa a perceber que a coisa é muito mais séria. Esses espíritos, eles não começaram a eclodir em manifestações mediúnicas para fazer brincadeira de salão. Essa invasão espiritual, ela foi organizada pelo plano superior que dirige os destinos dos homens na Terra. Isso é coisa muito séria. E essa invasão organizada tinha e esperava daquelas pessoas que estavam reencarnadas naquela época a reflexão necessária do fenômeno que estava acontecendo. E foi justamente ele, Kardec, que começou então a pesquisar o fenômeno, as mensagens, como ele começou a lidar com os fenômenos de uma forma séria. As pessoas que faziam reuniões mediúnicas em vários lugares da França e da Europa e da América começaram a mandar mensagens para ele. Ele começou a fazer um trabalho de coordenação, de compilação, e depois ele mesmo formou o grupo mediúnico dele e foi fazer a pesquisa in loco. E a partir daí, então, nós vamos ver surgir, em 1857, o primeiro livro de Kardec,
o Livro dos Espíritos. Então eu vou ler algumas coisas que Kardec fala do que é a doutrina espírita, para que a gente possa entender a característica da doutrina. Lá da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec nos diz: diremos que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Então, a primeira característica que eu queria salientar é a coisa básica. A partir do momento que a doutrina espírita surge, ela vem nos revelar que há um mundo invisível. Esse mundo espiritual, ele está em constante contato conosco. Não é algo vago, distante. Nós não conseguimos, normalmente, percebê-lo, mas ele é objetivo. Ele não é algo longínquo da gente. Muitas vezes, a gente se depara com a ideia de que, não, você fica estudando essas coisas. Na verdade, o conhecimento espírita, ele abre as portas de um fenômeno que não está lá longe. Esse fenômeno está conosco 24 horas por dia. Por quê? Porque a doutrina espírita vai nos dizer que nós somos espíritos. Nós somos espíritos que nesse momento estamos reencarnados. Então ele diz que a doutrina espírita está no estudo da existência da alma e o seu estado depois da morte. Então, com a doutrina espírita, acaba aquela história. A pessoa dizer assim, que esse negócio de vida da morte, ninguém voltou para dizer como é que é. Já ouviram alguém falar isso? Não, ninguém voltou. Ninguém voltou. Hoje a gente pode dizer para a pessoa que falar isso: já voltaram sim. E voltam há muito tempo. Só você que está desinformado, né? Você está desinformado. O plano espiritual, os chamados mortos, os desencarnados, eles já voltaram e já estão explicando o que tem lá do outro lado. E estão explicando porque a doutrina espírita vem a ser a terceira revelação. A invasão organizada do plano espiritual. Por quê? Porque nós chegamos num momento em que as ideias espirituais têm espaço. Você pode falar hoje sobre isso sem ter medo de ser queimado. Você pode falar sobre isso sem ter medo de ser ridicularizado. A doutrina espírita, ela pode alargar a nossa visão de mundo. Não é isso? Olha só o que no Prolegômenos ele diz: o Espiritismo tem por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Muitas vezes a gente escuta a crítica assim: poxa, vocês espíritas, eu não gosto do espiritismo porque ele tem explicação para tudo. Tudo vocês têm explicação. Essa é uma visão. Eu já vi pessoas até muito intelectualizadas falarem isso, que não gostam da doutrina espírita porque ela tem explicação por tudo. Nós precisamos entender que realmente a doutrina espírita, ela inaugura uma cosmovisão diferente. Cosmovisão diferente. Só que tem um detalhe: todas as filosofias religiosas, esotéricas, místicas, materialistas, todas elas têm cosmovisão. E outro detalhe:
Todas as pessoas têm uma cosmovisão, têm uma filosofia de vida, mesmo que elas nem saibam disso. Cada um de nós aqui, aquela pessoa que está passando ali agora com o cachorrinho lá fora, o rapaz que passou agora no carro, nesse outro carro também, no outro também, todos eles, todas as pessoas que vocês veem na TV, todo mundo tem uma filosofia de vida, ainda que ela não se diga, eu sou isso ou eu sou aquilo, mas a própria forma dela se conduzir no mundo é a forma como ela acha que tem que ser. É uma filosofia de vida. Só que a maioria dessas filosofias de vida pessoal, ela não consegue se desapegar das ideias materialistas. Então, não é só a doutrina espírita que tem resposta para tudo. Todos nós, todos os seres humanos que habitam o planeta Terra, são 6 bilhões, tem alguma resposta para dar para tudo. Pode não ser a melhor, ainda que seja dizendo, não sei. Agora, o que vai diferenciar a doutrina espírita é o quê? Ela não começa, como Kardec nos avisa, a doutrina espírita, ela não é uma coisa da cabeça de um homem. Kardec não é o fundador da doutrina espírita. Isso é uma característica dela. A doutrina espírita é fruto dos ensinos dos espíritos. Kardec nos lembra que a ideia, chega até ali no quadro, a ideia, todas as ideias que permeiam o princípio básico da doutrina espírita, não foi Kardec que criou. Essas ideias que caracterizam a doutrina espírita, a existência de Deus, causa primária de todas as coisas. A doutrina espírita rompe com a ideia de um Deus antropomórfico. A palavra, para quem não conhece, pode ser erudita, mas é fácil de entender. Antropomórfico. O que é um Deus antropomórfico? É um Deus criado à imagem do homem. Um Deus com barba, em cima das nuvens, tacando raio, né? A visão antropomórfica, ou seja, enxergar Deus com aparência humana. A doutrina espírita rompe com essa visão primitiva. Deus se torna a causa primária de todas as coisas. E Deus, para ser Deus, tem que ter certos atributos. O primeiro desses atributos é a sua unidade, né? Aí Kardec vai discorrer para nós os atributos da divindade: bondade, unidade, onisciência, onipresença, né? São vários atributos que nós vamos começando a entender o seguinte: há uma justiça divina e ela é perfeita. Não é que se tem a resposta para tudo. Nós não temos a resposta. Aconteceu aquilo ali. Eu não sei por que aconteceu aquilo. Mas a doutrina espírita nos esclarece que se aconteceu, o acaso não existe. Há uma causa. Nós podemos não saber qual é essa causa, mas, com certeza, aquela causa se assenta em duas questões. Ou é uma questão relacionada à expiação de vidas passadas que a pessoa teve, ou é um processo ligado às provas necessárias para o seu crescimento, porque nem tudo é expiação. Então, os princípios que a doutrina espírita vão nos mostrando
sobrevivência da alma. Todos nós que aqui estamos somos imortais, imatáveis e imorríveis. Nós continuaremos existindo. Nós não sofremos um fim. Nós vamos continuar existindo. Se esse teto aqui cair agora, aí só nessa parte daí, eu até vou chorar, entendeu? Eu gosto de vocês, mas vocês vão continuar existindo. A gente vai ter que enterrar os corpos físicos, mas vocês, alguns nem vão reparar que caiu. Vão continuar prestando atenção na palestra. Por quê? Porque a gente não deixa de existir, a gente continua existindo. Então a gente sobrevive. A sobrevivência da alma é uma das características dos ensinos que a doutrina espírita traz para a gente. Só que, além da sobrevivência, que é uma característica de toda a filosofia espiritualista, a doutrina espírita acrescenta a comunicabilidade entre vivos e mortos, a mediunidade. Preta, né? Como a comunicabilidade da alma. Ou seja, não é só dizer que sobrevive, mas também que há um contato entre vivos e mortos. Em toda a história da humanidade, você vai ter casos de pessoas que entraram em contato com o plano espiritual. E aqui nesse salão, talvez boa parte de vocês, ou eu arriscaria dizer 100% de vocês, ou tiveram algum caso em que vocês entraram em contato com algo espiritual, ou conhecem pessoas da família que tiveram algum contato com um plano espiritual. Então isso não é só a doutrina espírita, não é uma pregação teórica, é vivência, é um fato que nós vivenciamos todo dia. Então os espíritos, eles não só sobrevivem, mas eles continuam existindo. E aí a gente vai ter o trabalho de Kardec na Revista Espírita. Kardec editou uma revista espírita que ele lançou de 1858 a 1869. Enquanto ele esteve vivo, Kardec morreu em 1869. Depois a revista continuou, a esposa dele, Amélie Goudet, continuou editando a revista, né? Kardec investigou vários fenômenos de sobrevivência da alma e de comunicabilidade da alma. Depois, a gente pode ver livros de Leon Denis, Gabriel Delany e tantos outros autores, Camille Flammarion, Ernest Bozan, César Vitor Lombroso, que investigaram centenas, milhares de fenômenos mediúnicos. Então, é aquela coisa que a gente falou antes. Não é uma questão mais da gente ficar aqui querendo fazer pregação teológica. É uma questão da pessoa se informar, né? Quem não sabe disso está desinformado. Já tem bastante livro sobre isso. Outra questão que a doutrina espírita nos esclarece é a reencarnação. Nós já vivemos antes. Não é a primeira vez que nós estamos no planeta Terra. Nós já tivemos
já vivemos nos dois sexos, seja como homem, seja como mulher, já estivemos com diversos corpos, de diversas etnias, de diversas épocas. Não é a primeira vez que nós estamos aqui e não será a última. Então, a doutrina espírita, ela alarga a nossa visão, mostrando que existe a reencarnação. A ideia de reencarnação é muito antiga. Ela é tão antiga quanto o processo religioso no mundo. Só que a reencarnação, como é entendida na Índia, ela é chamada de metempsicose. Alguém sabe o que quer dizer isso? O pessoal das últimas fileiras não vale, só o pessoal da frente. O que é metempsicose? Pergunta número 8 da prova. O que é metempsicose? Hein, gente? Quem se arrisca? Isso. Eles lá na Índia e na Grécia Antiga, eles acreditam que o indivíduo, ao desencarnar, pode reencarnar como animal. A doutrina espírita mostra para a gente que isso não acontece, porque há um outro ingrediente que a doutrina espírita apresenta para a gente. Além da reencarnação, ela também mostra para a gente a lei de progresso, a evolução. Os nossos irmãos lá da Índia, eles acreditam na reencarnação, mas eles não acreditam na evolução. Eles não acreditam na lei de progresso. Então, o que a doutrina espírita nos esclarece é que o espírito, ele não regride, ele avança. Kardec vai nos informar que todos somos ligados, como anéis de uma cadeia, do átomo ao arcanjo. Tudo é um processo gradativo de evolução. Então, a lei de progresso, que a doutrina espírita, ela diferencia, é o que vai diferenciar a ideia espírita de reencarnação da ideia antiga. Por quê? Porque o princípio espiritual, ele vai gradativamente evoluindo, progredindo. Então, todos nós não estamos aqui pela primeira vez e estamos evoluindo há milhões de anos, até chegarmos vegetal, animal e animal humano. No século XIX, aconteceu uma revelação da ciência que esse ano foi muito divulgado, que foi a descoberta da origem da evolução das espécies. Charles Darwin lançou esse livro, o livro dele, em 1858. Quando Charles Darwin lançou essa obra, foi na Inglaterra, isso gerou muita polêmica. Por quê? Alguém saberia dizer por quê? Darwin rompeu com uma visão de mundo em que se acreditava que o homem era um ser privilegiado. Se acreditava que ele era um ser à parte da criação. Com a origem das espécies, Darwin mostrou que nós somos animais. Nós descendemos de antigos ancestrais. Nós evoluímos o corpo físico, né? Então o Darwin, assim que o Darwin lançou o livro, a doutrina espírita tem uma característica que Kardec nos lembra, que é o seguinte: a doutrina espírita caminha par e par com a ciência. Ela não é dogmática, ela está aberta para todas as descobertas da ciência. Então, a partir de 1858,
Quando Charles Darwin lança a evolução das espécies, Kardec vai trabalhar isso, ele já trabalhou isso no Livro dos Espíritos, e vai trabalhar isso na Gênese, entende? Entre outras hipóteses, porque a ideia não está sedimentada. Kardec desencarna. Gabriel Delany, que foi uma pessoa que conviveu com ele, o pai de Gabriel Delany, Alexandre Delany, foi um dos médiuns de Kardec. E Gabriel Delany, criança, Kardec colocou ele nas pernas e disse: esse menino vai ser um dos papas do Espiritismo. Certo? Kardec brincando, né? E Gabriel Delany dá continuidade à obra com algumas das suas obras, como A Reencarnação e Evolução Anímica, que todos nós devemos ler. Então a doutrina espírita, ela inaugura uma visão de mundo completamente diferente, que não é a reencarnação só no plano humano a reencarnação depois de ser humano como animal, mas a evolução. Nós nunca vamos regredir. Nós daqui é só para melhor, só para a angelitude. Depois disso, ela abre um outro leque de questionamento para nós, que é a lei de ação e reação. A lei de ação e reação está atrelada à ideia de reencarnação, progresso e evolução. A lei de ação e reação está ligada ao livre-arbítrio. A doutrina espírita nos ensina que o homem aure em si mesmo o quê? As suas possibilidades de crescimento. Você evolui e progride através do seu esforço. Não há graça, não há pistolão. Os espíritos superiores amparam, orientam, auxiliam, inspiram, mas a mudança, ela se dá através do seu esforço. Então a lei de progresso, ela nos explica que todos os seres humanos, por pior que sejam hoje, um dia vão se tornar melhor. Todos serão seres puros. No entanto, o que nos alerta o Livro dos Espíritos? A eternidade de alguns serão mais longas. Quer dizer, para alguns o estado de sofrimento demora mais, mas não é porque alguém está desejando isso. É porque a pessoa não está querendo mudar. A mudança, ela não é de fora para dentro. Ela é uma mudança de dentro para fora. Então, isso nos auxilia a ter uma visão do que caracteriza a doutrina espírita. Todas essas coisas que nós abordamos, elas vão trazer uma série de consequências na nossa visão de mundo. Kardec vai nos dizer, na verdade os espíritos vão dizer, e Kardec vai repetir, que a missão do espiritismo é destruir o materialismo. As nossas visões materialistas. O que é o materialismo? O que é o materialismo? O que é o materialismo? Pergunta 18 da prova. A crença de que só existe a matéria, né? Todas as nossas ideias, elas estão alicerçadas no materialismo. Por quê? A nossa visão de mundo, ela é o quê? Imediatista.
O capitalismo foi a visão de mundo política que triunfou. Mas o capitalismo, ele traz consigo, se ele traz questões que a doutrina espírita já alertava, de que os espíritos não são iguais, têm evolução diferenciada, aptidões diferenciadas, então não dá para fazer um regime igualitário entre diferentes, e isso foi provado depois com a queda do Muro de Berlim. O capitalismo traz consigo uma série de problemas, porque ele está alicerçado no nosso consumismo, no nosso egoísmo, no nosso salve-se quem puder, farinha pouca, meu pirão primeiro. Tudo isso são ideias o quê? Materialistas. Uma das coisas, minha mãe na fase da vida dela, ela se mudou para uma cidade de Minas Gerais. E eu me lembrei disso quando um orador falou disso, que ele era mineiro, e ele foi morar em Bangu e foi saudar uma vizinha. Aí eu escutei aquilo e me lembrei disso. Que ela, assim que chegou, ela do Rio de Janeiro, carioca, nunca tinha saído, chegou na cidade lá de Tombos, e veio a vizinha e trouxe um bolo. Ela, que isso? Trouxe bolo por quê? Quem ela é? Né? Mas lá era uma coisa do povo de lá, porque a pessoa chegou, a pessoa é nova, ela trouxe um bolo, a vizinha levou um bolo para ela. Né? Aí ela estava contando para a gente, né? Porque eu também nunca tinha ouvido falar disso. Quando eu vi o orador falando aqui, que quando ele chegou de Minas, eles foram falar com a vizinha e a vizinha nem quis abrir a porta, porque a vida em cidade grande, ela reproduz o materialismo, o individualismo em último grau. Nessas cidades também tem problemas, mas quando nós vivemos em cidade grande, isso tende a exacerbar-se. A doutrina espírita, ela vem justamente o quê? Fazer com que nós recordemos o Evangelho de Jesus. Ela não é uma terceira revelação porque os espíritas querem. Ela é uma terceira revelação porque ela recorda a mensagem do Cristo, mas agora usando de lógica, usando de discernimento, usando de debate, usando de liberdade. A doutrina espírita não tem como característica o proselitismo, ou seja, querer impor às pessoas a sua verdade. Ela não quer impor nada a ninguém. Ela é uma doutrina que não doutrina, ela esclarece. Ela leva esses conhecimentos para as pessoas, né? E esses conhecimentos vão trazer para nós o quê? Um resgate do Evangelho do Cristo. Aí a gente começa a entender os preceitos evangélicos não da forma como a gente entendia. Faz isso porque senão Papai do Céu briga. Faz aquilo senão você vai para o inferno. Faz assim porque senão... A doutrina espírita ela vai trazer esses conceitos evangélicos mostrando para nós as causas e consequências de nossos atos. Nós já vivemos aqui muitas vezes, erramos muitas vezes, acertamos outras tantas, e nós não renascemos aqui para uma viagem de férias. Nós renascemos para progredir. Cabe a cada um de nós sabermos como vamos lidar com o conhecimento espiritual, com o conhecimento da vida, para acertar mais e errar menos. Essa reforma, essa mudança, é a destruição das ideias materialistas em nós. Então, o conhecimento espírita, ele vai aos poucos, o quê? Enfraquecendo o nosso egoísmo ancestral.
vai fazendo com que essa visão de mundo possa, ao mesmo tempo que nos consolar, nos esclarecer e fazer com que nós comecemos, nós que somos almas turronas, comecemos a mudar. Não porque nós somos evoluídos, mas sim porque a lógica espírita já começa a nos mostrar que nós temos que agir diferente. Então não é uma visão de mudança de fora para dentro. Eu faço palestra, eu faço estudo, então eu sou perfeito. Não é nada disso. Não tem sacerdote, não tem dogma, não tem imposição. Ela tem o quê? Um contato com o plano espiritual, o esclarecimento dessa realidade espiritual e a implicação do que as nossas ações podem nos trazer. Então, quando o espírita defende defende a vida, é contra o aborto, não é porque Deus vai castigar, é porque o espírita sabe as consequências para a pessoa que faz o aborto, no seu corpo espiritual, na sua próxima vida, e principalmente sabe que aquele espírito que está ali é um ser independente do corpo físico da mãe, que tem direito à vida, né? Então, o que acontece? Não é mais aquela coisa, não faça porque é pecado, mas sim através da vivência, do esclarecimento. A gente conhece um caso de uma pessoa que, através da vidência, vidência intuitiva, da intuição, ela chegou para outra e disse: você está grávida. Isso aí, talvez alguns de vocês já tenham visto. Você está grávida, né? E disse para ela: não estou grávida, não posso estar grávida. E a pessoa estava grávida. Porque muitas vezes tem vidente que vê a pessoa depois de grávida, tem uma luz na barriga, uma luz, porque está todo um amparo. Então isso não é uma fantasia, são vivências, né? Existem milhares de vivências como essa. Então, quando a gente fala um conhecimento, ele visa o esclarecimento para todos nós. Não quer dizer com isso que a gente não vai errar mais, mas a doutrina espírita é uma luz no caminho que pode nos auxiliar a lidar com os problemas humanos, se quisermos, quando quisermos. Porque a semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, nós somos livres para agir da forma que quisermos, mas teremos consequência de tudo que fizermos. Não é repressão, é esclarecimento. Não é imposição, é auxílio, socorro, amparo. Jesus, quando disse para nós: ama o teu próximo, faze ao teu próximo o que gostaria que fizessem a você, Kardec nos lembra, a doutrina espírita resgata esse valor da caridade. Por quê? Porque tudo isso daí, e mais algumas coisas mais, que nosso tempo não dá, vão nos dizer o quê? Que nós estamos todos ligados. Nós não estamos separados do mendigo, do africano, do muçulmano e do americano. Estamos todos ligados, porque hoje nós podemos desencarnar e renascer no Irã, renascer na Nigéria, renascer como mulher, renascer como homem, renascer como negro, renascer como alemão. Então a gente começa a entender o quê? A doutrina espírita amplia os nossos laços de fraternidade. Nós começamos a quebrar os laços tribais.
Nós começamos a deixar a tribo, essa visão tribal de só minha família, meu filho, minha mulher, meu pai. E a gente começa a entender que nós temos que estender os nossos sentimentos para todos, porque qualquer um de vocês pode ter sido pai ou mãe de qualquer um de vocês. Então como a gente começa a ter essa visão mais ampla, mais solidária, o nosso egoísmo ele vai diminuindo pela força de uma fé raciocinada. Por que raciocinada? Porque o espírita estuda e estudando se esclarece. A doutrina espírita, ela tem como principal característica exigir do seu adepto que questione, que estude, que pese e avalie. Porque na medida em que ele entende e compreende os ensinos básicos da doutrina espírita, nós nunca mais seremos iguais, nós vamos mudar. É uma mudança natural e não uma imposição dogmática. O tema é vasto. Eu teria aqui só para ler para vocês mais 8 folhas, mas nosso tempo acabou. Que Jesus continue conosco, nos amparando e inspirando. Nós vamos pedir ao nosso